Esse é um pensamento que nós temos que ter para os nossos dias ainda. Quando a nossa agenda está cheia de coisas, está cheia de atividades e nenhuma delas se enquadra ali o Senhor, nós temos que olhar e pensar: eu preciso reconsiderar a minha agenda. Eu preciso repensar os meus planos, mas como que eu e você, nós podemos montar uma agenda de vida que agrade a Deus? Como que nós podemos pegar nesse tempo tão rápido e que devasta às vezes a nossa vida, os nossos dias, os nossos minutos vão embora? Parece que ontem era sexta-feira, né? Amanhã já é segunda. Viu como passou rápido o final de semana? E você fez um monte de coisa. E você vai chegar segunda-feira e vai falar: puxa, eu estou cansado porque parece que eu não descansei de tanta coisa que eu fiz. Encontrei um amigo meu e ministério que falou: eu estou com burnout. Em outras palavras, eu preciso reconsiderar o meu caminho. Ministro do Evangelho, pastor, e isso é algo muito interessante para nós pensarmos em que nós precisamos, em algum momento, reconsiderar os nossos caminhos e precisamos fazer aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus quer e nada além disso. Quando nós partimos de fazer primeiro a nossa vontade, buscar primeiro o nosso reino do que o reino de Deus, nós nos cansamos. Nós caminhamos mais do que precisamos caminhar. E é por isso a importância que Ageu vem naquele povo e fala: vocês estão fazendo a coisa errada. Vocês estão partindo pelo caminho errado. Quem trouxe vocês de volta para essa terra foi Deus. E a missão principal é reconstruir o templo, o altar ao Senhor, e cada um está preocupado com seus próprios planos. Você lembra quando você aceitou a Cristo? O quanto Deus já te abençoou de lá para cá? E como anda a sua agenda para com Ele? Reconsidere os seus caminhos. Reconsidere as suas prioridades. Mas a forma que nós podemos agradar ao Senhor, dentro da agenda que Ele nos dá, dentro dessa liberdade de escolha que nós temos, é que durante o nosso dia nós precisamos ter um tempo para adoração a Ele. Você conseguiu adorar o Senhor hoje no seu dia? Hoje nós tivemos escola bíblica e adoramos muito ao Senhor aqui. Fui para casa, eu cantarolei um bocadinho. Eu olhei a minha filha e eu adorei o Senhor novamente, dizendo: Senhor, obrigado. Você tem adorado ao Senhor nos seus dias? Porque a palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo 1, versos 12, que nós fomos feitos para louvor de sua glória. Com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Amém. A finalidade de nós existirmos, a finalidade de você estar hoje aqui respirando nesse templo, a finalidade de amanhã você entrar no seu ambiente de trabalho, de você pensar, raciocinar, tomar decisões, é tudo para a glória de Deus. Amém. Para que Ele seja glorificado através da sua vida. Mas nós temos glorificado ao Senhor. Salmo 150, 12, um texto muito conhecido, vai dizer: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E às vezes nós mais murmuramos do que louvamos. O fruto da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa vida, dos nossos passos, tem que ser adoração. Foi para isso que fomos criados. E uma forma de colocar esse Deus na nossa agenda, Jesus na nossa agenda, é pensarmos em adorar a Ele todo momento. Pensarmos que tudo o que nos acontece é permissão do Senhor e por isso eu devo adorar em todo tempo. Interessante pensar que Paulo e Silas estavam presos, num momento terrível de suas vidas, encarcerados, coisa que eu e você não estamos hoje. E o que aqueles dois faziam naquele cárcere? Qual era a agenda deles naquele momento? Era reclamar do Senhor, falar: cadê esse Deus? Não, louvavam, cantavam ao Deus Altíssimo. Nós temos que criar esse hábito dentro de nós.
Em todo tempo louvarei ao Senhor, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios, diz o salmista. Será que isso tem sido verdade na nossa vida? Tem sido verdade na nossa agenda? Quando o problema vem, a primeira coisa que nós somos tendenciosos a fazer é riscar isso da nossa agenda. Eu deixo Deus para depois. Ou quando tudo vai bem, ou viver a minha vida, tem outros planos agora. O povo, o hebreu, fez isso. A coisa melhorou, eles deixaram de ser cativos e agora estavam livres, podendo criar a sua própria agenda. E o que eles fizeram? Os seus próprios planos na frente. E Deus traz um profeta para dizer: vocês precisam reconsiderar os seus caminhos, precisam repensar os seus projetos, porque não foi isso que eu pensei para vocês. Salmo 22:3 vai dizer que o Senhor habita no meio dos louvores. No meio dos louvores, Deus habita. Se nós quisermos fazer com que na nossa agenda esse Deus esteja ali tão presente, que nós possamos sentir nas nossas decisões a presença do Senhor, precisamos o adorar. Deus, eu não sei como o Senhor vai me tirar desse problema, mas eu creio na sua benignidade sobre mim. Isso é louvar ao Senhor. Sabe quando Deus se agrada de nós? É quando nós não temos nenhum tipo de sensação da sua presença, porque o problema é tão grande. Mas mesmo assim, nós utilizamos a nossa fé para dizer: eu continuo confiando no Senhor. Amém, Jesus. Isso é louvar a Deus. Glória a Deus. Isso é buscar a presença do Senhor e trazer um louvor a Ele no momento adverso. Daniel não tinha certeza física nenhuma que ele ia sair daquela cova dos leões. Mas ele cria no Deus que havia o levado à Babilônia. Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. E será que nós temos um louvado mesmo em meio às nossas dificuldades? E como é difícil? Mas a sensação que nós podemos desfrutar é que na minha agenda está o Senhor. Amém. No meu dia está o Senhor, eu vou o adorar. Ele anda comigo, Ele não vai me abandonar. Eu sinto Ele na minha vida e por isso eu vou o adorar em meio à dificuldade. E Ele vai se manifestar a você como aquela mão ajudadora. A nossa agenda diária deve ter espaço para essa adoração. A nossa agenda diária tem que começar com a adoração. Quando você acorda de manhã, o que você faz? Reclama logo no começo do dia? Que sol, que frio, tenho que trabalhar. Ai, segunda-feira. Muitos fazem isso. Já pensou em amanhecer e dizer: Pai, obrigado. Eu acordei. E eu vou viver esse dia para te adorar. Quantos estão indo embora hoje? Não vão amanhecer amanhã. Mas se você e eu amanhecermos amanhã, glorifique ao Senhor. Amém, Jesus. Diga: Pai, obrigado, sua misericórdia me deixou mais um dia aqui para desfrutar de tudo que o Senhor criou. Obrigado pelo emprego que o Senhor me deu. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Traga à memória aquilo que te traz esperança, aquilo que vai fazer com que você o adore. O que Satanás quer, o que nosso inimigo quer, é que você traga à memória aquilo que não deu certo, aquilo que fracassou na sua vida, aquele plano que não se realizou, aquilo que está pendente, que Deus ainda não te trouxe, e que você potencialize isso, para que você não tenha espaço para adorar ao seu Deus. Quando nós pensamos que nós temos um Deus que sabe de tudo que nós precisamos, nós não precisamos nos preocupar com aquilo que ainda não veio. Porque cremos que Deus está cuidando de tudo. Ele cuida da minha agenda. Amém. Ele cuida do meu dia. Não adorar a Deus durante o seu dia é não cumprir o propósito pelo qual você foi criado. Se eu e você fomos criados para a finalidade de adorar e não adoramos, estamos fugindo da finalidade da criação.
E quando nós fugimos da finalidade da adoração, vem o Senhor e nos alerta como hoje, dizendo: reconsidere os seus caminhos, reconsidere sua segunda-feira. Além de um tempo na nossa agenda para adorar, é necessário que nós tenhamos um tempo para falar com Ele. Como é importante falar com um amigo. Eu gosto muito de conversar com meus amigos. E às vezes eu falo demais e a ligação demora muito tempo. Mas nessa vida corrida de tanta coisa, negócios, família, problemas para resolver, tarefas, metas para serem alcançadas, quando nós nos deparamos, a nossa agenda está lotada de tudo isso e nós não conseguimos ter uma coisa que se chama sossego, paz. Quando a nossa agenda é muito cheia de nós mesmos, nós começamos a perder o sono. Começamos a ficar demasiadamente preocupados, além daquilo que Deus quer que nós nos ocupemos. E aí é hora de nós vivermos Mateus 11:28, né? Quando Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, o texto quer dizer: venha, fale para mim tudo que você tem para dizer. Exponha para mim, venha para mim, conte para mim os seus problemas. Converse comigo, eu sou o seu melhor amigo. Jesus é o seu melhor amigo. Amém. Jesus é o meu melhor amigo. Jesus é aquele que está disponível para que você converse com Ele, exponha para Ele os seus problemas. E nós precisamos, na nossa agenda, tirar um tempo para conversar com Cristo. Ele conhece você, mas Ele quer que você, num ato de muita humildade, o procure e diga: Senhor, eu vim aqui porque eu estou oprimido. Eu estou tão amargurado com o que está acontecendo na minha vida, Pai, que eu preciso do Senhor. Ou ainda: Senhor, está dando tudo tão bem que eu quero lhe agradecer, Pai. Como é bom estar perto do Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me livrou de todos os meus temores. Você tem um Deus que te livra de todos os temores, de todos os medos. E como o ser humano tem medo? Como o ser humano vive com medo? E nós precisamos pegar os nossos medos e depositar no Senhor esses medos que às vezes preenchem as nossas agendas, preenchem a folha do nosso dia. Nós temos que pegar isso e falar para o Senhor. Conte para o Senhor aquilo que tem te amargurado. Há um grande problema nosso em contar para as pessoas os nossos problemas e não depositamos, não conversamos com aquele que realmente pode resolver. Já pensou em falar com Deus sobre coisas que estão te fazendo mal? Que às vezes ninguém sabe, mas que Ele sabe e está esperando com que você faça aquilo que Ele pediu para a igreja da Ásia. Eis que estou à porta e bato. E se você abrir, eu posso entrar e ceiar com você. Fazer uma festa com você no seu coração. O fato de ceiar é trazer alegria ao coração. E às vezes nós ficamos com o coração triste, amargurado, porque não queremos trazer Deus para a nossa agenda. Achamos que o amigo é importante, o colega, o influencer digital, aquele livro maravilhoso é tudo que eu preciso, e fugimos daquele que pode preencher a nossa agenda. Converse com o Senhor hoje. Fala: Pai, o Senhor sabe como é que está a minha agenda. Às vezes tem umas folhas que estão todas já embaraçadas as letras, porque tem muita lágrima lá. De tanto que eu choro pelo que acontece no meu dia. E Deus sabe de tudo isso, sabia? Ele sabe de tudo que acontece na sua vida. Só que Ele fica esperando a sua disposição do vinde a mim. De ir até Ele. De dizer: Senhor, eu preciso da sua ajuda.
Pai, eu quero trazer o Senhor para os meus dias. Eu quero que o Senhor seja parte da minha agenda. Por isso eu o procuro, eu quero falar contigo. Não quero só o adorar, mas eu quero falar com o Senhor agora. E quando nós falamos com Ele, Ele nos ouve como um pai que fica feliz em ouvir a voz do seu filho. Eu estava contando com os irmãos esses dias, né? Em um dos cultos que eu, quando ouvi a Isabela falar a primeira vez, papai, eu fiquei pensando, Deus deve ter o mesmo sentimento que nós temos quando nós dissemos, Pai, eu preciso do Senhor. Pai, me ajuda. Pai, olha para mim. Pai, eu estou agora implorando a sua misericórdia. Creio eu que esse deve ser um atributo comunicável de Deus. Compartilhou conosco. Você, mãe, também deve ter sentido a mesma coisa. E quando essa alegria invade o coração paterno, materno, isso é algo que Deus comunicou conosco, de uma necessidade que nós temos como filhos de Deus. Olharmos para esse Deus e falar, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu espero ouvir, Pai, me ajuda. Não seja um filho que tenta resolver tudo sozinho, como se você não precisasse do seu Pai Celestial. Busque na sua agenda um momento de humildade, de falar para Ele tudo o que você precisa. Mas se nós precisamos ter um tempo para falar com Ele, nós precisamos ter um tempo que é mais valioso, que é o tempo de ouvir. Nós às vezes mais falamos do que ouvimos. E isso às vezes é prejudicial. Nós precisamos falar sim para o Senhor as nossas necessidades, mas precisamos ter o tempo de tentar entender o que Ele quer para nós. O povo hebreu, ele ouviu o que Deus queria. Eles sabiam que a missão era voltar e reconstruir o templo, mas só ouviram, porque o que eles mais queriam era falar. Falar de como seriam os seus projetos, falar de como seria a sua casa nova, falar de como seria a mobília daquela casa que seria reconstruída, falar de suas recordações da terra, mas não ouviram de verdade a voz de Deus. 1 Samuel 3,9 vai falar sobre pequeno Samuel, né? E Deus chama Samuel e ele diz, eu acho que é o profeta me chamando. Chega lá, perto dele e fala, tá me chamando? Não, eu não. Segunda vez, Samuel é desperto de noite. Samuel. Ele levanta, mas como que ele está chamando? Eu estou ouvindo nitidamente essa voz. E volta. Não sou eu. O profeta Eli, muito sábio, orientado por Deus, diz, quando te chamar de novo, diga, Senhor, eis-me aqui. E quando a voz chamou novamente, ele disse, Senhor, eis-me aqui. E depois desse eis-me aqui, a vida desse garoto ainda, chamado Samuel, foi transformada dentro de um agir de Deus. Mas há uma necessidade de muitas vezes nós não falarmos muito, mas pararmos para ouvir o que Deus está dizendo dentro de um Senhor, eis-me aqui. Eu quero entender o que o Senhor quer falar comigo. Senhor, já tentei de várias formas, já tentei e eu não consigo, e eis-me aqui, estou à sua disposição. Deuteronômio 28:1. Se atentamente ouvirdes a minha voz e guardares os meus mandamentos, que hoje te ordeno, eu, o Senhor teu Deus, te exaltarei sobre todas as nações da terra. Verso seguinte, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando nós ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, quando nós paramos para ouvir o que Ele quer nos dizer, nós não precisamos ficar correndo atrás das bênçãos.
essas bênçãos nos alcançarão. Nós vamos conseguir ter uma maior nitidez do que é bênção e do que não é bênção para a nossa vida. Nós vamos saber discernir aquilo que Deus quer para nós e aquilo que Deus quer que evitemos. Mas quando nós nos guiarmos pela voz do Senhor, quando nós pararmos para ouvir o que o Senhor quer, você tem planos? Eu também tenho. Você já parou para pegar esses planos da sua agenda e falar: Senhor, os planos são esses? Mas quem vai escrever a próxima linha nessa agenda é o Senhor. O que eu faço agora? Esperar o Senhor decifrar o que é bênção e o que não é na sua vida? Dar o próximo passo só quando o Senhor te der a plena convicção disso? Mas nós não somos assim. Havia um filho pródigo que achou que era o melhor. Gastou a sua vida com aquilo que ele achava que era melhor. E só foi ouvir a voz de Deus quando estava comendo as bolotas dos porcos. E lá ele parou e disse: como eu era feliz na casa do meu pai. Vou voltar para lá. Você não precisa esperar essa história se concretizar na sua agenda. Hoje dá tempo de você reescrever páginas da sua agenda. Reescrever aquilo que o Senhor não quer que seja realizado. Entender que o melhor é estar diante do Senhor, ouvindo a voz dele. Mas como que eu posso ouvir a voz de Deus? Como que eu ouço a voz de Cristo? Hebreus 11:1. Como que o Senhor fala conosco hoje? Hebreus 11:1 vai dizer, Hebreus capítulo 1, perdão, 1:1, vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, a nós hoje, nos últimos dias, Ele fala através do seu Filho. E aonde nós encontramos a voz de Cristo? É na palavra de Deus. Amém. Quando você colocar na sua agenda um tempo para ler a palavra de Deus, você vai ver que diferença isso vai fazer no seu dia. Amém. Como isso vai transformar as suas metas. Como isso vai direcionar os seus passos. Como isso vai fazer você entender que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, Jesus. Mas é somente ouvindo a voz de Cristo. Eu consigo entender os discípulos que ficaram meio atordoados quando Cristo foi embora, fisicamente. Era uma certeza de consolo, de cuidado, era uma certeza de estarem livres do mundo ao lado de Cristo, vendo, ouvindo, aprendendo ali ao lado do Mestre. Mas Jesus deixou um consolo para aqueles seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar lugar e eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Amém. Ele completou dizendo: eu vou, mas vou enviar o Espírito Santo Consolador, aquele que vai fazer com que vocês lembrem de tudo o que eu vos tenho ensinado. Amém. Sabe o que vai fazer você tomar uma decisão correta na sua segunda-feira? É lembrar do que Cristo tem te ensinado através da palavra. É que o Espírito Santo faça você lembrar de como você deve proceder diante daquele problema. Isso vai fazer diferença no seu dia. Mas para isso é preciso abrir a palavra e falar: Senhor, fala comigo. Eu quero ler a sua palavra e que o Senhor fale comigo. E Ele vai falar ao seu coração. Amém. Ageu 1, versos 9. Vai dizer assim: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco.
E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa fiz isso? Disse Deus. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto a casa de vocês corre, cada um de vocês corre para a sua própria casa. Em outras palavras, Ageu é instruído por Deus para dizer: vocês têm semeado muito e a colheita dá pouco. E esse pouco que vocês levam para a casa de vocês acaba não durando nada. E por que isso está acontecendo? Surge uma pergunta no meio: por que isso está acontecendo? E a resposta o próprio Deus dá: porque vocês estão deixando a minha presença em segundo plano. Porque vocês estão deixando de me adorar e estão adorando o plano de vocês somente. Porque vocês estão deixando de falar comigo e falar somente o plano que vocês querem realizar. Porque vocês estão deixando de me ouvir e estão ouvindo outras vozes. E quando esse ciclo acontece na nossa vida, nós passamos por momentos semelhantes aos hebreus. Nós semeamos muito e colhemos muito pouco. Nós temos poucos dias de paz e de muitas aflições. Nós temos uma vida de alegria momentânea, quando temos a disposição de viver uma vida de alegria e abundância. Será que vale a pena deixar Deus fora da nossa agenda? Será que vale a pena pegar a minha agenda e falar: eu coloco o Senhor lá no final? Quando der eu me procuro. Será? É algo para nós pensarmos hoje. Quantas pessoas podiam estar aqui hoje, mas decidiram nas suas agendas colocar Deus, quem sabe, para domingo que vem? Não deixe isso acontecer na sua vida. E motive aqueles seus irmãos em Cristo para que voltem a colocar Cristo em primeiro lugar na sua agenda. O que aquele povo fazia não prosperava, porque as suas agendas estavam cheias de tudo menos de Deus. Como anda a sua agenda com Deus? Como anda o seu cronograma para a sua semana? O que você tem planejado para essa semana? Será que seu planejamento está vinculado com aquilo que Deus quer planejar para a sua vida? Baixe sua cabeça nesse momento, nós estamos terminando o culto. A palavra de Deus diz que o coração do homem é muito difícil. Quem o conhecerá? Nós não conhecemos o nosso coração. E nós precisamos buscar cada vez mais a presença do Senhor para discernir aquilo que Ele realmente quer para nós. Eu tenho muitos planos e às vezes fico pensando nos planos que eu tenho feito. Mas logo eu paro e falo: Senhor, essa agenda do amanhã não é minha, é sua. E eu peço que o Senhor cuide disso, porque eu sozinho não vou conseguir cuidar. Eu vou ficar ansioso, vou ficar querendo que isso aconteça logo. E é por isso que nas suas mãos as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. Coloque a sua vida agora diante do Senhor e eu não sei se você já tomou uma decisão para Cristo. Mas se você ainda não tomou a decisão para ter Cristo como seu Salvador, a primeira linha da sua agenda tem que ser essa: aceitá-lo como Salvador da sua vida. Uma agenda sem Cristo é uma agenda que não tem começo nem fim. Uma agenda com Cristo é uma agenda onde Ele organiza os nossos planos. Ele direciona tudo que vamos fazer. Ele tira aquilo que nós achamos que é tão perfeito, porque na verdade não é.
Ele nos permite passar por dores para que sejamos mais parecidos com Ele. Olha que agenda. Mas o mais interessante é que no meio dessa agenda, Ele nos traz um consolo que só Ele pode dar. Porque a agenda já não é mais nossa, a agenda agora é dele. Foi isso que Paulo declarou quando disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém. E continua dizendo, já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. A agenda já não é mais minha, disse Paulo. A agenda agora da minha vida é de Deus. A sua agenda está na mão de quem? De um relacionamento? De um patrão? De um cônjuge? Na mão de quem está a sua agenda? Ou você decide hoje depositar a sua agenda nas mãos do Senhor? São escolhas que você precisa tomar para que a sua agenda seja uma agenda de vitórias. Porque se nós estamos em Deus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Desfrute da agenda de Deus. Traga Ele para a sua agenda. Todos estão orando nesse momento, cabeça baixa, e se você não tem tido um espaço para Deus na sua agenda e entendeu a mensagem dessa noite, e nessa noite você se dispõe a colocar Deus na sua agenda, custe o que custar, você pode erguer a sua mão dizendo, ore por mim que minha decisão é muito séria, eu quero colocar Deus na minha agenda.